Estamos aqui nesse podcast Plena Unção e hoje conversando com o meu amigo, irmão e pastor, professor, pastor Paulo de Moraes ou Moraes? Paulo de Moraes é a forma como se escreve, né? Mas Paulo... a maioria absoluta das pessoas, quase todas, me chamam de Paulo Moraes. Paulo Moraes. Meu pastor, seja bem-vindo. Nós que tivemos aí Obrigado. Na pandemia vários momentos, né? Sim. De forma improvisada, e agora Deus nos deu a oportunidade de recebê-lo aqui, o senhor que também é superintendente da nossa escola bíblica dominical e o nosso diretor do seminário Plena Unção. Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus, tudo na paz de Cristo. Amém. Tá animado? Bastante. Vamos falar hoje de Apocalipse, diferente dos outros podcasts, que geralmente alguém vai contar o testemunho do que passou e tal. Bem que o senhor também tem um testemunho por ser pai de... Três filhos. Vamos lá. Késia. Késia é a mais velha? É a primogênita, é. Ah, tá. É. Késia. Rízia. Que realmente ela é a segunda, né? E o Paulinho, né? O Paulo filho, que é o terceiro filho, né? E caçula da família. E também esposo da missionária Eliane da Silva Moraes Oliveira. Eita, Jesus. Também professora da escola bíblica e está contigo. E o senhor tem quanto tempo de evangelho? Vamos lá. Antes de começar a falar do Apocalipse, vamos saber um pouquinho do pastor Paulo Moraes. Vamos lá. Agora já cerca de 36 anos de evangelho. O senhor foi de uma época que esteve ao lado de pastor Gesiel Gomes, congregou na Ilha do Governador um bocado de tempo, né? Muitos anos, pastor Gesiel Gomes. E era aquela comitiva que saía nas igrejas pregando, né? Pastor Gesiel Gomes muitas vezes não podia atender e mandava os evangelistas, os presbíteros. E o senhor, eu acompanhei muitas vezes o senhor pregando nas igrejas. É da onde? Da Ilha do Governador. E o senhor escreveu alguns livros, né? Sim, escrevi alguns livros. Quais os livros? O primeiro que eu escrevi e lancei foi o Curiosidades da Bíblia, volume de número 1. Esse foi o único livro que escrevi e lancei, e parece-me que fiz 3 edições, se não me falha a memória. Certo. Este aí eu consegui que fosse vendido em diversos estados do Brasil, porque à época eu consegui colocá-lo em boas livrarias. Então eu fui bem, eu diria, sucedido na divulgação e venda do livro Curiosidades da Bíblia, volume 1. Olha uma curiosidade. Não, continue. O senhor ia concluir? Desculpa. Depois eu lancei O Destino Eterno da Alma. Mas vamos então a curiosidade do livro. Então, algumas curiosidades. Algumas curiosidades de memória. Por exemplo, a palavra que aparece em João 6, quando o Senhor Jesus operou o milagre da primeira multiplicação dos pães. Normalmente, né, as traduções em português e versões trazem rapaz. Rapaz. Mas a palavra no grego ali é paidarion, ou seja, palavra da qual vêm as nossas palavras pediatra, pediatria, etc. A tradução melhor ali é garotinho, era uma criança. Era uma criança e não um rapaz. E não era um rapaz, era uma criança. Ela, obviamente, estava com o seu lanche, não é? A tiracolo. Existem aqueles que acreditam que ela estava ali para vender. E não para... Exatamente. Que faz até um sentido lógico isso, né? Sim. Agora, é mais provável que fosse o lanche. E outro ponto interessante, logicamente, o peixe estava cozido. O peixe já estava frito? Ou cozido ou frito? Porque ela não ia vender peixe cru, né? Vamos imaginar. Não tinha sushi naqueles dias, né? Que coisa, né? Essa é uma curiosidade do livro do pastor Paulo, Curiosidade Bíblica. Fala mais uma curiosidade bíblica. Uma outra muito interessante é a palavra táxis, porque quando Tiago escreve a sua epístola, ele diz: meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Então a palavra pronto ali, literalmente no grego, é táxis, ou seja, a pessoa tem que ser rápida
para ouvir, dá a ideia de velocidade. A exemplo do táxi hoje, que é um veículo, né, que a pessoa utiliza quando ela está o quê? Com pressa de locomover-se de um lugar para o outro. Vou apanhar um táxi. Então ali a palavra está no texto, táxis. Alguém pergunta, onde está a palavra táxi na Escritura Sagrada? Está ali. Tiago, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 19, pronto para ouvir, ou seja... Pronto, táxis, esse é o táxi. Táxi para ouvir. Agora, e o Uber? Será que tem na Bíblia? eu não parei para pensar nisso ainda. Aí só no próximo livro. Que volume 2. Volume 2. Mais uma terceira curiosidade para a gente entrar no livro do Apocalipse. Então, uma terceira curiosidade muito interessante. A época de Mardoqueu, quando Amão, inimigo dos judeus, ele pensou, né, que ele é que seria o homem honrado pelo rei. Então ele sugeriu que, quando o rei perguntou, né, o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E ele então disse, não, deixe o cavalo do rei, monte-se este homem sobre o cavalo do rei. Isso. Aí apregou-se em toda a cidadela de Suzã, assim se fará o homem, né, a quem o rei deseja honrar. Só que ele tinha dito para se colocar a coroa na cabeça. E o texto por si só ele é meio ambíguo, ele é meio complexo, até meio difícil de compreensão. Então as pessoas imaginam que a coroa foi posta na cabeça de Mardoqueu, no caso o homem que foi honrado. Não, sim. Mas a coroa ali foi posta na cabeça do cavalo. Porque era um costume da época, né? Então, é um texto, conforme eu disse, vou repetir, muito ambíguo, de difícil entendimento. A pessoa pode ler o texto várias vezes, ela vai ficar na dúvida, mas afinal de contas, a coroa foi posta na cabeça de Mardoqueu ou do cavalo? Não, ela foi posta na cabeça do cavalo. Então veja, a importância do conhecimento, dos detalhes que tem na Bíblia é muito importante. Bom, Pastor Paulo, ele é especialista na escatologia bíblica e hoje nós vamos falar sobre Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, revela grandes eventos que levarão à história e à consumação, inclui a revelação de Jesus Cristo em sua segunda vinda. A palavra Apocalipse, para o grego, é apocalypse, que significa revelação de algo anteriormente oculto ou desconhecido. Na exposição desse tema central, Jesus Cristo é revelado em glória, em contraste com a forma que apresenta-nos os evangelhos em humilhação. Em Apocalipse, Cristo é visto em relação ao tempo com aquele que era e o que há de vir. Então, existe uma complexidade e várias correntes de interpretação para o livro do Apocalipse. Eu gostaria que o senhor falasse, né, dentro daquilo que o senhor discorre muito bem, as principais linhas de interpretação, a preterista, a futurista, vamos lá. Então, o que acontece? Em relação a essa questão, inclusive, quando uma pessoa acessa o YouTube, porque tem uma quantidade enorme, né, de vídeos gravados sobre o livro do Apocalipse, sobre as diferentes correntes teológicas e etc. Agora, certamente, até onde eu tenho observado, se ataca muito, por exemplo, o pré-tribulacionismo. Porque no tocante a preterista, quem defende essa corrente teológica, de que já se cumpriram, né, as profecias do livro do Apocalipse, no tocante aos capítulos 2 e 3, o preterismo está correto. Capítulos 2 e 3. 2 e 3. Unicamente. Então, agora, quando se quer levar isso para o restante do livro do Apocalipse, a partir do capítulo número 4, não, isso aí é um erro grave. Porque aí entra exatamente a segunda corrente, que é o futurismo. E isso incomoda não poucos eruditos, professores de escola dominical, pastores, pregadores, bastante. Porque tem-se uma dificuldade muito grande de se aceitar que o conteúdo do livro do Apocalipse diz respeito a acontecimentos
futuros. Então, a questão do futurismo gera muitos debates. Aí alguém diz, mas o assunto é polêmico. Um ponto que eu quero colocar aqui e deixar bem claro. Sim. Não existem assuntos polêmicos na Escritura Sagrada. Os homens é que pegam os assuntos das Escrituras, neste caso, estamos falando do livro do Apocalipse. Então, pegam os assuntos do livro do Apocalipse e eles criam a polêmica. Isso é muito importante, porque é coisa extremamente comum as pessoas dizerem, não, mas esse assunto é polêmico. Não tem assunto polêmico na Bíblia, o assunto é escriturístico. O assunto é bíblico, trata-se da palavra de Deus. E Deus, ele não deixou a sua palavra para criar polêmica com o homem. É uma bússola para guiar o homem em sua jornada, sua peregrinação na face da terra e etc. Então os homens pegam assuntos e criam polêmica. É o caso do futurismo, né? Que o Apocalipse trata disso. São acontecimentos futuros. Então, são essas duas correntes muito importantes. E a questão do pós-tribulacionismo, aqueles que defendem, né? A questão aí no tocante à vinda de Cristo, posterior à tribulação para arrebatar a igreja. Então tem-se primeiro a tribulação, né, que o correto é a 70ª semana de Daniel. Aí tem-se esse cumprimento da profecia proferida no livro de Daniel. Aí diz que Cristo voltará para a igreja, e a igreja está passando por esse período da tribulação. Na grande tribulação. E existe hoje até corrente dentro da nossa denominação de que a igreja vai passar por grande tribulação e contrariando vários textos da Bíblia, não é? E também há aqueles que desmerecem, que diz que arrebatamento, não haverá arrebatamento. Não é? Há pessoas que, quando lê primeira carta de Coríntios, capítulo 15, e 1 Tessalonicenses 4, né? Sim. Eles, não é bem assim. E aí, quando nós estamos aqui lendo o livro do Apocalipse, o capítulo 1 diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em brevemente devem acontecer pelo seu anjo, e a enviou e a notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então a ideia do advento, da volta, dos acontecimentos, na verdade, fazendo um paralelo com toda aquela... com o escrito de Daniel, porque o Apocalipse do Antigo Testamento é Daniel. E há muitas profecias de Daniel que estão correlatas, né? Existe uma correlação quanto ao tempo, aquela imagem, né, que ele viu, que o rei viu dos impérios, das estátuas, né? Eu tenho até aqui, mas vamos prosseguir. O senhor falou dessa corrente que é aquela que diz que tem o preterismo, que defende já que as coisas estão cumpridas, tem o preterismo. Aí tem, quer dizer, o dispensacionalismo, né? Aí, inclusive, dentro disso aí já existem as outras ramificações. Tem o dispensacionalismo, que ele chama o tradicional, que é exatamente aquele que crê que Cristo retorna para raptar a sua igreja antes da grande tribulação. Sim. Mas aí já surgiu agora o dispensacionalismo histórico. Aí tem a questão dos amilenistas, não é? Aí tem os pós-milenistas e surgindo novas correntes de pensamento no que diz respeito à interpretação e entendimento do livro do Apocalipse. Agora, o preterismo, né, o dispensacionalismo e o milenismo normalmente são os três mais conhecidos, apregoados e defendidos. Então nós temos as 7 cartas das igrejas, do capítulo 2 até o capítulo 3, que são 7 períodos, não é? Falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, não a ideia da igreja localizada geograficamente, mas de períodos distintos, não é? Do tempo áureo da igreja até chegar no momento da igreja de Laodiceia, que é a última igreja. Como é que o senhor vê isso?
Então, pastor Marcos, por incrível que pareça, aí tem um ponto bastante interessante. Essa questão do Apocalipse 2 e 3 que é defendida pela grande maioria de escritores, teólogos, etc., no que diz respeito a 7 igrejas representarem, né, períodos distintos da igreja ao longo dos séculos. Mas se ficar só com o texto, até isso cai por terra, porque não se tem como se provar só pelo texto que esta interpretação seja correta. Por quê? Quando Cristo envia as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, e é interessante se pegar um mapa, né, é como se desse uma volta em um quarteirão. Sim. Começando pela primeira igreja, a segunda, aí vai Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etc., como se estivesse dando uma volta. Aquelas 7 igrejas localizadas na Ásia, que nada tem a ver com o continente asiático, né, como nós o conhecemos hoje, a área geográfica, a Turquia, inclusive, se não me falha a memória, só tem 2 ou 3 ainda comprovações destas igrejas, ou seja, ruínas, né, ainda existentes nos dias atuais, que ainda podem ser visitadas na Turquia. Mas o que eu disse lá atrás anteriormente, por isto que nesse caso o preterismo no tocante a esses 2 capítulos, eu concordo que nesse caso aí ele esteja correto, que cumpriu-se. Cumpriu-se. O que Cristo falou para essas 7 igrejas, cumpriu-se, acabou. Sim. Mas, conforme eu disse, vou repetir, a maioria dos teólogos, os pregadores, pastores, eles aplicam isto à história da igreja ao longo dos séculos até os dias atuais. Agora, conforme eu disse, se a pessoa examinar só o texto, ele não tem nenhuma base escriturística sólida para isso, por incrível que pareça. Então o livro de Apocalipse é muito mais amplo do que alguém, de repente uma pessoa nova convertida, que começa a pesquisar a Bíblia e resolve começar por Apocalipse. Ela vai ter muitos problemas, não é? E, inclusive, eu já ouvi pessoas muito confusa, é claro, até porque não é a profecia ou as coisas ali ditas obedece uma cronologia de fatos e obedecendo ao tempo, né? O livro do Apocalipse, alguns, né, defendem que é um livro complexo e difícil de se entender. Aí está um fato bastante interessante. O livro de Zacarias, por exemplo, é muito mais difícil e complexo do que o livro do Apocalipse. Lógico que existem passagens do livro do Apocalipse que são mais difíceis de entendimento. Mas tem um ponto aí muito importante em relação ao livro do Apocalipse. Eu vou destacar 2. Um deles é que se a pessoa estudar, né, o livro do Apocalipse detidamente, pacientemente, ela conseguirá compreender o livro até com uma certa facilidade. Esse é o primeiro ponto que eu destaco. Agora, o segundo ponto que eu destaco e que eu percebo que existe uma dificuldade de algumas pessoas entenderem o livro do Apocalipse é o seguinte: o livro do Apocalipse, ele tem todas as respostas para aquilo que a pessoa quer saber sobre ele. Então, quando a pessoa quer saber qualquer coisa sobre o livro do Apocalipse, ela tem que buscar a resposta no próprio livro. Se ela não encontrar a resposta para aquilo que ela quer saber sobre o livro do Apocalipse no próprio livro, é tempo perdido buscar a resposta em qualquer outro livro. Ela não encontrará a resposta, porque o livro do Apocalipse, ele responde às próprias perguntas. Sim. Porque é uma revelação que Cristo deu pessoalmente a João. Então, aquilo que o livro do Apocalipse não responde sobre ele mesmo, não se tem como saber. Profundo isso. Então, Daniel, Zacarias, os livros. E Apocalipse, Daniel apontou algumas coisas, como as 70 semanas, né? Sim, sim. E nós estamos na última semana. Na última semana. No advento profético. Então, o capítulo 4, João é arrebatado e escuta uma voz dizendo: sobe cá, que te mostrarei as coisas que hão de acontecer. O senhor pode até ler e fazer esse comentário aí
Apocalipse 4:1. Deixa só eu abrir aqui um parêntese rápido. Essa questão que o senhor colocou é muito importante, a 70ª semana de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Muito interessante isso aí. Porque o livro do Apocalipse é uma ampliação e cumprimento, glória a Deus, da 70ª semana de Daniel. É aí onde a grande maioria das pessoas tropeçam. Se uma pessoa não consegue interpretar corretamente a 70ª semana de Daniel, jamais ela conseguirá compreender a escatologia no Novo Testamento. Porque o erro que cometeu o pessoal, tinha uma igreja aí, por uma questão de ética, não vou falar. Sim. Dos 1.200 e tantos dias. 1260. 1260 dias. Não é? E fizeram um advento que em 1800 e tal, Jesus Cristo ia vir, porque fizeram uma matemática. Sim. E dava... Como já aconteceram tantas vezes alguém pré-datar e dizer Jesus vai voltar dia tal. Né, dia tal o mundo vai se acabar, dia tal. Até 2 anos atrás, um pastor da Assembleia de Deus disse que dia 30 de março, eu acho que foi de 2021 ou 2020, ia acontecer e todo mundo ficou esperando e nada aconteceu. E aí Jesus mesmo disse, né, acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, somente o Pai. Né? Então, essa questão de marcar datas para a vinda do Senhor Jesus é um dos mais graves erros que as pessoas cometem. A meu ver, uma das razões pelas quais isso acontece é falta de temor a Deus. É verdade. E, pastor Marcos, Cristo não autorizou ninguém a estabelecer nenhum tipo de data para o retorno dele. E detalhe, e nem sugestões, axiologias, conjecturas. Ele nunca autorizou, nunca pediu a opinião de ninguém sobre isso. Um exemplo rápido. Quando Paulo escreve aos Coríntios, né, a expressão, eis aqui vos digo o mistério. Eu lembro-me de que, alguns anos atrás, aí disseram, Cristo agora está voltando, porque a palavra mistério ali, no grego é átomo, e finalmente o homem conseguiu dividir a partícula do átomo. Aí Cristo virá na era atômica. E está aí. Até hoje, quer dizer, Cristo não voltou. Ali é um exemplo clássico. Um outro exemplo rápido. O estabelecimento em 1948, né, de Israel novamente como nação. Sim. Aí foi a mesmíssima coisa. Não, Cristo está voltando, porque agora Israel voltou a ser nação. Então, citei a 2 exemplos, o senhor citou o terceiro aí, de pessoas que ficam marcando datas para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma perda de tempo e, a meu ver, confunde a algumas pessoas e principalmente novos convertidos. E uma coisa que foi muito bom o senhor ter colocado, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo, na verdade, não está falando de arrebatamento, Paulo está falando de ressurreição. E Sim. aí, quando diz, digo-vos um mistério, não é? Que nem todos dormiremos, mas seremos... Ele está falando, né? Não é propriamente porque a gente atribui. Sim. A gente atribui porque é a interpretação, a coisa mais fácil. É daí aonde surge as seitas, a deformidade da interpretação e aquilo que Jesus não disse. Sim. A pessoa está pontuando uma coisa e falando aquilo que não foi o que Jesus disse. Sim. E aí ele não tem culpa, e nem a Bíblia tem culpa se o indivíduo interpreta do seu jeito, da sua maneira, Sim. a partir de uma falta de uma exegese, não é? De ler profundamente, conhecer, analisar, para daí dar uma opinião. Sim. O capítulo 4, como o senhor ia ler, mas continue. Nós estamos dentro desse ponto importante aí. Não, o senhor tem razão nesse comentário, porque 1 Coríntios 15, ele está falando da ressurreição dentre os mortos e etc. E esse ponto aí realmente é muito interessante, porque a pessoa, ela faz uma interpretação pessoal, né, particular
particular dela da Escritura. Então a sua palavra foi extremamente importante. E a Escritura Sagrada não tem nada a ver com isso, até porque o contexto do Novo Testamento é claro, a profecia não é de particular interpretação. Esse ponto é importante. Vou lhe fazer depois uma pergunta, dentro desse contexto. Então, Apocalipse 4:1. Depois destas coisas, ou seja, olha só, está vendo capítulos 2 e 3. Cumpridas, sim. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, né, que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Eu vou fazer só um comentário rápido aqui. Esta porta aqui aberta no céu, o doutor Evis Carbalosa, que é um camarada que tem um conhecimento muito bom do livro do Apocalipse, ele dá uma explicação desse texto aqui à luz do grego, que eu achei uma coisa assim bem convincente. Ele diz que a porta aberta aqui, ela foi aberta para aguardar a chegada de João no céu. Então, quando ele está chegando, ela permanecia aberta, mas ela não foi aberta quando ele subiu. Quer dizer, quando ouviu a voz, sobe aqui, a porta já tinha sido aberta. Já tinha sido aberta. Então, ou seja, ela estava aberta para ele. Então, quando ele chega, ela permaneceu aberta, uma porta aberta no céu. Maravilha. Quer dizer, é um detalhe pequeno, porém é muito importante, que a ideia é que ela foi aberta, mas ela permanecia. Glória a Deus. Aberta. Esse ponto é muito interessante e ele faz um comentário sobre isso. Então, quando ele chega, a porta está aberta aguardando ele, então ela foi aberta anteriormente. Glória a Deus. Prossiga. Aí, olha só, esse aqui é um ponto interessante. Grande parte dos nossos irmãos em Cristo defendem que isso aqui tipifica o arrebatamento da igreja. Agora olha um ponto pequeno e importante. Por que João não pode tipificar o arrebatamento da igreja? Eu vou apresentar uma razão simples. Quando a igreja for arrebatada, nenhum crente morrerá mais. Um exemplo, porque a igreja foi arrebatada. Os mortos ressuscitaram os mortos ressuscitaram. Sim. E os vivos foram transformados. Isso é fato. Sim. Então João aqui não pode tipificar o arrebatamento da igreja, que ele foi ao céu, recebeu a revelação do Senhor Jesus, mas ele morreu depois. Com certeza. Então quer dizer, isso que pega-se Apocalipse 4:1 e diz, não, ele tipifica o arrebatamento da igreja. Eu apresentei uma razão simples. Ele não pode tipificar o arrebatamento da igreja, senão ele teria que ter permanecido no céu. E o versículo 3 diz: logo foi arrebatado em espírito. Foi arrebatado em espírito. Quando Paulo diz, eu conheço um homem que foi arrebatado, não sei se fora do corpo ou se em espírito, que viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito. Aí, outra interpretação muito equivocada, às vezes acontece, é da parábola do capítulo 25 de Mateus, né? Das 10 virgens? Das 10 virgens? Sim, Mateus 25. E diz que... Isso mesmo. Coloca as 10 virgens como se fosse igreja. Olha só, as 10 virgens, 5 era prudente e 5 era nessa. Sim. Aí ouviu-se o grito, e à meia-noite se ouviu, eis aí o noivo. Mas e a noiva, estava onde? Pois é. A noiva já estava lá. Sim. Quem estava do lado de fora eram as daminhas. Sim, exato. A noiva já estava com o noivo. Então, aí já chegou gente, irmão, segundo essa parábola, Jesus, o arrebatamento, vai subir 50% e vai ficar 50%. Rapaz, isso é um absurdo. Então, esse ponto aí que o senhor tocou é muito importante, que essa é a teoria, né, do arrebatamento parcial da igreja e que por muito tempo amedrontou muitos crentes. Aí o que ocorre? 50% da igreja, né, subiria e a outra metade ficaria. E isso amedrontou os nossos irmãos em Cristo, né, por muito tempo. Essa é a teoria do arrebatamento parcial da igreja. Então, um dos textos utilizados para defender essa teoria do arrebatamento parcial
exatamente a parábola das 10 virgens. Outro ponto interessante, além do que o senhor colocou aí, isso seria uma poligamia, porque ele, o noivo, se casando com cinco virgens. Uma outra questão interessante, o texto diz, e tardando o esposo. Tardando ali, literalmente, é que ele atrasou-se. Ora, aí Cristo chegando atrasado para o arrebatamento da igreja? Então é exatamente isso, porque Jesus está contando uma parábola acerca de quê? Qual é a intenção da parábola do capítulo de número 25 de Mateus, né? 25. Vamos lá. Só para conferir aqui, porque a gente está falando de Bíblia, né? A gente não está inventando, né? Ele está falando a parábola do servo fiel e prudente, no capítulo 24. Sim. Aí ele diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas sairá ao encontro do esposo. Essas virgens eram aquelas daminhas. Sim. Que fazem o cortejo. Exato, né? Exato. E diz assim, 5 eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, levaram azeite, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Aqui está oculto aqui a figura da noiva. Porque, na verdade, essa parábola não tem a ver com advento, com arrebatamento. Não. É lamentável a você que muitas vezes já ouviu pregação dizer que, Jesus, 5 era prudente. Não se aplica aqui a questão do arrebatamento. Prossiga, pastor. Vamos lá. Não. Aí só para fechar esse assunto, é um dos problemas maiores, né, que eu observo que acontece com muita frequência, é aplicar textos dos evangelhos à igreja, quando tais textos, na verdade, se referem a Israel. A Israel. Mas isso é uma coisa, pastor Marcos, é extremamente comum, porque as pessoas não prestam atenção que o Novo Testamento, ainda que trate da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele continua tendo um conteúdo fortemente judaico. Então, existem passagens do Novo Testamento, principalmente, acima de tudo, nos evangelhos, que dizem respeito unicamente a Israel, ao povo judeu. Principalmente o livro de Mateus. Exatamente. E nada tem a ver com a igreja. Quando se aplica estas passagens, correto, à igreja do Senhor Jesus Cristo, os problemas que surgem são muitos, que é exatamente o caso desse caso aí que o senhor citou, né? A parábola das 10 virgens, que diz respeito única e exclusivamente à nação de Israel. Aí entra a questão que nós falamos sobre o livro do Apocalipse, um pouquinho lá atrás, do futurismo. Mateus capítulo 25, isso é uma coisa que irá cumprir-se no futuro, inclusive o texto aí que o senhor leu, 25:1. Então o reino do céu será semelhante a... Aí ele conta a parábola das 10 virgens. A melhor tradução aí no versículo 1 seria como está na LTT, a Bíblia literal do texto tradicional. Reinar dos céus ou reinar de Deus, que é uma referência ao reino milenial. E esse ponto é importante, nada tem a ver com o céu. É muito interessante isso. Essas coisas que a gente escuta, por exemplo, já vi gente contar a parábola do filho pródigo e narrar como se fosse forma literal. Aquilo é uma comparação, uma metáfora. Aquilo não aconteceu de fato. Aquilo ali, Jesus usou um exemplo para explicitar uma verdade que era atacar o legalismo, a questão do legalismo da lei de Moisés, quando ele fala do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, não é? É também outra forma de atacar, que eles eram tão severos quanto a questão da Torá, de guardar daquela forma, que Jesus veio exatamente para dizer, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o publicano diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, de alguma maneira, as pessoas não entendem, como o senhor bem colocou,
que há muitas passagens do Novo Testamento, salvo Lucas, que escreve para um grego, né? Escreve exatamente para Teófilo, né? Teófilo. Para simplificar a mensagem do evangelho que chegou. E aí, a partir de Atos, do capítulo 2, quando a igreja é inaugurada, aí as mensagens, e do capítulo 9 de Atos, quando Jesus salva Paulo, que aí ele passa a ser aquele que vai conduzir e explicar no tratado das 27 epístolas, né? 27, né? 27 epístolas de Paulo? É 13. 27 total das epístolas. É porque o que acontece, hoje nós temos isso, né? Muita informação na memória. É verdade. Aí os especialistas, eles dizem exatamente isso. Que 13 epístolas. É muita informação, o cérebro acaba falhando. Confundindo. As 13. Ele faz um tratado muito importante a partir de Romanos para pegar o contexto da lei. Para mim são 3 cartas importantes. Não é a carta de Romano, de Gálatas e o escritor aos Hebreus, que pega todo o tratado teológico da questão de lei e graça para explicar a razão da morte de Jesus. Porque se a gente não tivesse um Paulo e um escritor como o escritor de Hebreus para exemplificar e simplificar qual foi o ato da morte de Jesus, talvez nós teríamos dificuldade até para aceitar. Olha, essa foi boa, hein? Foi boa? Foi, essa explicação, essa análise... Mas eu estou diante de um professor, Essa análise aí, né, irmão Andrezinho, teológica, aí foi uma coisa profunda. Mas vamos voltar para o Apocalipse. Menino sabido, meu Deus. Diante de um professor, pastor Paulo Moraes, professor. O senhor se formou em História, né? Eu me graduei em História pela Unirio. Unirio, então é um camarada patente alta, viu? Mas, olha, um homem zeloso nas escrituras. Quantas Bíblias o senhor tem em casa? Agora eu tenho cerca de 50 exemplares. Meu Deus, eu tô quase lá, eu tô com umas 30. Umas 30, né? Tô com umas 30 Bíblias. E eu li quase todas elas. É mesmo? Quase todas. Porque eu compro e leio. Tem umas que eu leio mais de uma vez. Porque eu vou lendo e marcando, pondo data, né? Riscando, fazendo anotações. E eu já percebi, o senhor até falou um dia aí, que o problema maior são as traduções. Mas não vou, vamos deixar para outra... Gravar um podcast só sobre isso. Só sobre tradução. Aí nós traremos aqui umas 10... Isso, vamos fazer isso. Diferentes. Agendado já. Para falar só sobre tradução da Bíblia. Aí eu vou dizer, aí vai dar pano para manga, hein? Né? Vamos fazer um debate sobre isso. Vamos voltar para o Apocalipse, capítulo 4, que a gente nem entrou ainda. Sim. É muito assunto, amigo. Vamos lá. Então, o senhor disse que iria fazer uma pergunta aí, antes de eu ler Apocalipse 4:1, ainda lembra? Lembro. Quando aquela palavra, voltando dentro desse contexto da interpretação, outro dia eu fui surpreendido por uma pergunta. Assim como foi nos dias de Noé, de Ló, comiam, bebiam, davam-se casamento, até que choveu e tal, etc e tal, até caiu fogo. Aí o texto prossegue dizendo, e 2 estarão no campo. Um será levado e outro será deixado. 2 estarão na cama. Um será deixado e outro será levado. 2 estarão... Qual é a outra? Campo... O campo da cama moendo. 2... O que fica é o que deixou de ser arrebatado? Não, o que acontece... Esse já sabe, isso é sabido, rapaz. Isso é sabido. Pastor, eu acho muito interessante como, rapaz, esses dois, esse texto aí, ele é tão assim mal interpretado. O que acontece? Em Mateus capítulo 25, né, versículos 31 a 46, Cristo volta para Israel. Sim. Então acontecerá o julgamento das pessoas que conseguirem sobreviver ao período da grande tribulação. E estas pessoas serão conduzidas para serem julgadas por Cristo. É aquelas que estarão à direita e à esquerda.
Então, quando ele diz um será levado e outro será deixado, isso é uma coisa muito simples. O levado é levado para julgamento. Até na linguagem popular as pessoas entendem isso. Quando eu era adolescente em Brasília, vez por outra a polícia dava batida em algum lugar e conduzia alguém preso à delegacia de polícia. As pessoas diziam, por exemplo, o filho da dona Josefina foi levado para a delegacia de polícia. Aí alguém prega dizendo que Jesus veio e levou. Aí imagina, o marido, a esposa, aí fica... E essa aí é outra passagem também utilizada por aqueles que defendem o arrebatamento parcial da igreja, essa teoria. Então esse levado aí é o que ele é conduzido a julgamento e é sentenciado por Cristo a ser lançado no fogo eterno, Mateus 25, versículos 41 e 46. O deixado é porque ele é absolvido e ele ingressará no milênio com Cristo. Olha aí. Ou seja, nada tem a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos receber de mensagem aí nesse podcast, vamos dizer, eita, o que é que vocês estão inventando? Não, nós não estamos inventando nada, é o que o texto diz. Pastor, se a pessoa ler o texto, o que ocorre? A pessoa tem que ler o texto e deixar que o texto fale por si. Como já disse alguém corretamente, qual é a melhor maneira de interpretar a Escritura? É não interpretá-la. É deixar, porque a Bíblia por si só, porque quando Cristo comparou a vinda dele aos dias de Noé e também aos dias de Ló, ele estava falando especificamente a vinda dele, a parousia dele para o povo judeu, para Israel, ao término da 70ª semana de Daniel. Sim. Em nenhum momento ele estava pensando na igreja. Vamos assim fazer uma análise bem rápida para eu deixar o senhor falar. A igreja nem existia, de fato, não tinha sido inaugurada. Exato. Olha só, um ponto interessante. Tem o dilúvio. Depois do dilúvio, Noé e a sua família, eles abriram a janela da arca. O que acontece? Uma terra pútrida, fétida, etc., recomeçando do zero. Olha que fato curioso. Então, a arca ali realmente representa Cristo. Sim. A arca. Sim. Agora, Noé e sua família não representam a igreja. Noé e sua família representam o Israel fiel de Deus, aquele grupo de judeus que Deus preservará de forma sobrenatural durante o período da 70ª semana de Daniel. Então esse grupo de judeus que será preservado de forma sobrenatural, ele chegará vivo ao término da 70ª semana de Daniel, porque este grupo é que aclamará Cristo voltando ao término da 70ª semana de Daniel. Então Noé e a família dele representavam este grupo de judeus. Tem nada a ver com a igreja, porque conforme diz o irmão, termina o dilúvio, Noé e a família pisam numa terra fétida, pútrida e etc. Como isso pode tipificar a igreja em momento algum? É verdade. Tá vendo como nós temos tanto assunto? Boa explicação. Gostei da resposta. Era essa que eu esperava mesmo. Não é? Era essa. Agora, é o professor Paulo, rapaz. Quem quer ficar aí para passar pelo período da tribulação, é que fique. Sinta-se livre, né? É verdade. Vamos lá. Capítulo 4. Nós estamos no capítulo 4 de Apocalipse. Temos tanta coisa para falar do Apocalipse. As coisas que hão de acontecer? Isso, Apocalipse 4:1. Mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Olha só, devem. Então, é um ponto muito interessante, porque necessariamente, a partir de Apocalipse 4:1, tudo o que Cristo iria mostrar a João, literalmente, deveria acontecer, ou seja, vai acontecer. É uma coisa completamente confiável. Não existe possibilidade do que está escrito no livro do Apocalipse não acontecer. Sim. Ninguém pode impedir isto. Então nós temos aí capítulo 4 dizendo para nós, o versículo de número 3 e 4 diz assim, eu vou ler o 2. Logo foi arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu,
e um assentado sobre o trono. Essa ideia do trono, de alguém sentado, é do Deus que não perde o domínio, nem o controle. Porque em algum momento alguém acha que Deus, e alguém triste, não é? Porque uma nação acontece isso, acontece aquilo, e eu sempre me recorro à ideia dos cativos na Babilônia, Sim. e Deus dizendo, há 176 anos antes do fato, chamando Ciro pelo nome, dizendo o que ele faria, e dizendo, não adianta, usando Jeremias para dizer, ó, vocês vão para uma terra, chegando lá, vocês devem plantar, colher, casar, ter filhos, porque vai durar 70 anos. E quando chega no período certinho, Deus libera. Então, o Deus que está no trono, de Isaías 6, é o mesmo Deus que João vê no trono. Sim. Inclusive, trono é a palavra-chave desse capítulo 4 do livro do Apocalipse, e é a que mais aparece nesse capítulo. É mesmo? É. A palavra trono é o destaque do capítulo 4. Então, para alguém que de repente acha que Deus perdeu o controle da história, o que é que o senhor diz? Esse é um fato bastante interessante. Deus é soberano. Se ele perdesse o controle, simplesmente não seria Deus. Agora, como se diz aí assim de forma bastante jocosa até, Deus não pode deixar de ser Deus. É verdade. Então vamos colocar assim, hipoteticamente, que Deus decidisse, não, a partir de agora não quero ser mais Deus. Não tem como, correto? Deus não pode deixar de ser Deus. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Então ele controla, quer dizer, todas as coisas. Agora, o que ocorre que nós, em nossa extrema limitação, não temos nenhuma condição, obviamente, né, de compreendermos tudo o que Deus faz. Não há como isso acontecer. E daí algumas pessoas ficam frustradas, porque elas querem compreender as coisas que acontecem no mundo, as dificuldades, os problemas, por exemplo, as guerras, principalmente, especialmente, as pessoas ficam muito chocadas com as injustiças. Mas não tem como se compreender isso. O que a pessoa pode e deve fazer é curvar-se, né, diante de Deus e reconhecer a sua pequenez. E nem é errado dizer a sua insignificância, porque tem um texto de Isaías que quando eu leio, eu fico impressionado, que os moradores da terra, o texto diz, para Deus são menos que nada. Ora, se nada não tem nenhum valor, eu fico pensando na expressão, quanto vale menos que nada? Meu Deus. Não é fácil, não. Menos que nada. Então, o que as pessoas querem mais? O que é que o senhor me diz, mesmo dentro desse mesmo assunto, de um Deus que está no controle, e hoje surge no cenário, coisa que a gente jamais poderia imaginar, e eu tive lá nos Estados Unidos e vi, e já o carro que é dirigido pela inteligência artificial. Lá na Alemanha houve um culto que foi dirigido, aconteceu todo o culto produzido por uma inteligência artificial. Aonde a inteligência artificial nós encontramos ela na Bíblia? É uma pergunta. É uma pergunta interessante. E eu posso respondê-la com toda a convicção. Sim. O senhor sabe a resposta. Está lá no livro de Daniel, né? Que a ciência se multiplicaria. O senhor também já sabe, né? Mas não é algo que a gente chega ao ponto de... Como que a Bíblia agora tem no Apocalipse? No Apocalipse 13 não diz que a imagem recebe a vida? Quem é que poderia imaginar? Nós poderíamos imaginar que era a televisão. Mas lá em Apocalipse 13, não é 13, não é? Sobre a imagem da besta. Apocalipse 13. Que fala. Olha o texto, se a gente ler com cuidado, parece que não se aplica a isso.
não é? Qual é o versículo aqui? Espera aí. Deixa eu... Apocalipse 13. Versículo 14. 14 e 15, veja aí. Apocalipse 13, versículos 14 e 15. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ela recebeu o espírito, a imagem recebeu, não é? Aqui nessa... Para que ele foi concedido que desse espírito à imagem. Na outra versão diz que desse vida. E hoje nós estamos vendo isso. Quer dizer, alguém pode criar uma imagem. Ontem mesmo saiu uma matéria que criaram, a inteligência artificial criou a mulher mais bonita do mundo. Produto de um projeto da inteligência artificial. Você, com a palavra agora, você cria um verso e através daquele verso eles criam um vídeo dando vida. Então, fantástico a Bíblia, não? Aí o que acontece? Por causa disto é que tem que se tomar muito cuidado com aquela rapidez, né, com que algumas pessoas apresentam interpretação para alguns textos do Apocalipse, exatamente em razão disso, porque novas tecnologias estão e continuarão a surgir. Certo. Então o que é que eu tenho percebido ao longo dos anos? Que as pessoas, elas pegam os acontecimentos, não é? E depois aplicam estes acontecimentos ao livro do Apocalipse, e lá mais adiante surgem novas tecnologias, essas pessoas acabam se perdendo naquilo que disseram. Porque olha que fato interessante, esse que o senhor está comentando. Imaginemos quais tecnologias novas ainda não serão criadas depois desta. Sim. Olha que coisa bastante... muito pontual isso aí que o senhor está falando. Porque muito interessante. Olha que coisa fascinante. Porque depois desta aí, né, que é a questão da inteligência artificial, vamos colocar na linguagem popular, sabe-se lá Deus quais são as tecnologias novas que o homem irá criar, até chegar aquele momento da 70ª semana de Daniel. Que não é fácil, né? Exato. Bom, estamos no livro do Apocalipse, eu aqui com o pastor e professor Paulo Moraes. Vamos lá, o senhor continua. Então, no capítulo de número 4, conforme eu já mencionei lá atrás, a palavra trono é uma palavra-chave deste capítulo. E ele trata aqui de um outro assunto muito interessante, que é exatamente o que diz respeito aos 24 anciãos. Sim. Vestidos de vestes brancas, Apocalipse 4, versículo de número 4. Ainda que ele também faça um comentário sobre os 4 animais, né? Cheios de olhos por diante e por detrás. Agora, comentando só sobre os 24 anciãos. O que acontece? A maioria absoluta, esmagadora dos teólogos, dos que ensinam escatologia, professores de seminário, etc., afirmam categoricamente que os 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Então estariam representando a nação de Israel e a igreja. Porém, é o que eu disse lá atrás para o Senhor. O livro do Apocalipse, ele responde os seus próprios questionamentos. Então, quando a gente quer saber sobre qualquer assunto constante no livro do Apocalipse, tem que se permitir que ele responda, que ele fale por si só. E o livro do Apocalipse, ele é claro com relação a isso. Quem são os 24 anciãos? São 24 seres que habitam no céu. Eles nem representam as 12 tribos de Israel e nem representam a igreja. Eles é uma classe de... Só cortando o senhor, e por que teria que representar? Exato. Qual é a razão dessa representatividade? Sim. Essa colocação é muito importante. Porque vejamos o seguinte,
E eles, inclusive são possuidores da capacidade de, por exemplo, volição própria. Então, são seres que falam por si só. Um exemplo. João conversou com um deles. Sim. Quando ele pergunta a João, um dos 24 anciãos, e estes, quem são e de onde vieram? Ele está conversando, dialogando com o apóstolo João, um dos 24 anciãos. E é um fato bastante interessante, porque o livro do Apocalipse mostra que Deus está sentado no trono, capítulo 24, e eles estão ladeando o trono de Deus, como que numa espécie de semicírculo. E eles participam ativamente dos juízos de Deus. Eles formam uma espécie de conselho divino, como se, não é que sejam, como se fossem conselheiros. Sim. Então esses seres, eles habitam no céu, é uma classe angelical desconhecida, só mencionada no livro do Apocalipse. Então, e o texto é claro, eles habitam no céu, ou seja, do céu nunca saíram, eles não representam ninguém nesta terra. E alguns questionamentos apresentados é que, por exemplo, eles usam coroas, não é? E, inclusive, tem um dado momento que eles se prostram diante do trono e lançam as suas coroas. Só que no caso dos 24 anciãos, essas coroas são literais. Agora, por que eles a utilizam? É uma pergunta interessante. O livro do Apocalipse, ele não oferece nenhuma base sólida para se entender o porquê deles usarem coroas. Está aqui, é Apocalipse 4, versículo de número 10. Os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adorava o que vive para todo sempre, e lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Exato, porque alguns defendem que apenas os salvos em Cristo usam vestes brancas, mas isso não está na Escritura. Os crentes são apresentados no livro do Apocalipse como usando vestes brancas, sim, mas os anjos também utilizam vestes brancas. Sim. E isso é um ponto interessante. Os anciãos, eles são citados aqui em Apocalipse 4, não é? O versículo 10, eles são citados em Apocalipse 5, versículo 8. Opa! Quer ver? Olha 5, só, 8. Apocalipse 5 e 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles são citados também no versículo 11, de Apocalipse 5. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, olha, anjos, e dos animais, que são os 4 animais viventes, e dos anciãos. Eles são citados ainda no versículo 16 de Apocalipse. Deixa eu ver aqui, 11 e 16 agora. 11 e 16. Onde eles são citados novamente. E os 24 anciãos que estão assentados, olha, em seu trono. Eles se assentam em tronos, diante de Deus, olha, diante de Deus. Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E finalmente são citados por último em Apocalipse 19, versículo 4. O texto diz: e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo... Apocalipse 19? 19, 4. 4. Dizendo, amém, aleluia. Então, estes textos são os textos nos quais eles são citados, sempre no céu e na presença imediata de Deus, e ligados ao trono deles usando coroas. Então, o que se depreende? Que eles estão sempre ali, ladeando a pessoa de Deus o tempo inteiro. E adorando a Deus. E adorando a Deus. Então, é muito importante e esclarecedor. Pastor Paulo, chegamos ao resumo desse capítulo 4. Claro que nós estamos fazendo aqui um bate-papo
de forma bem descontraída. E claro que nós estamos apenas querendo aguçar o coração e a mente de algumas pessoas que estão nos assistindo. Sim. E o senhor faz aí um fechamento, uma consideração final, porque depois nós vamos falar sobre o capítulo 5. Vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o senhor é catedrático nesse assunto, o senhor que vai falar. Eu vou apenas ficar olhando. Não vai fazer igual o pregador que estava pregando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E de repente, lá no auge da pregação, ele não sabia mais qual era o cavalo. E aí alguém disse, só vi que o senhor montou no cavalo e foi embora. E esse pregador fui eu, tá? Eu lembro que o senhor já contou esse episódio aqui de púlpito ao vivo e a cores. Mas diga pro povo aí que está me assistindo, está nos assistindo. Ok, então, rapidamente, a questão, né, no que diz respeito às principais linhas teológicas de interpretação do livro do Apocalipse. Quero deixar bem claro que são linhas de interpretação teológica, isso é um ponto importante, dos teólogos. Certo? Isso não significa que a Escritura Sagrada apoie essas linhas de interpretação teológica. As principais, né? O preterismo, que defende que as coisas no livro do Apocalipse já se cumpriram, para simplificar. Então tem a outra linha de interpretação teológica do amilenismo, que nega-se, né, o milênio literal, conforme descrito em Apocalipse capítulo 20, e o pós-milenismo, que defende que Cristo retorna para arrebatar a sua igreja após o cumprimento da 70ª semana de Daniel. E um ponto muito importante que eu quero destacar novamente: quando se quer saber qualquer coisa sobre o livro do Apocalipse, deve-se procurar a resposta no próprio livro. Se a resposta não for encontrada no próprio livro do Apocalipse, não adianta buscá-la no restante da Escritura, porque não conseguirá encontrar. Já que o livro do Apocalipse é uma revelação que Cristo deu ao apóstolo João, pessoalmente. Então nem é correto dizer Apocalipse de João. João não tem Apocalipse. É Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. O que foi que João fez? Vamos simplificar. Cristo disse: João, você vai fazer o seguinte: o que você vê, certo? O que eu te mostrar e o que você ouvir, você vai registrar. Só isso, ele apenas registrou o que ele viu e ouviu. Nada além disso. Então é revelação do Senhor Jesus Cristo. Não é o Apocalipse de João. Não. É a revelação do Senhor Jesus Cristo que deu a João, seu servo, para ensinar e para dizer das coisas futuras. Porque são dois princípios elementares para ser testemunha de alguma coisa. É ver e ouvir. Então ele viu, ouviu e escreveu somente. Então, o livro do Apocalipse, ele é um livro completo em si mesmo. Fato. Outro ponto importante. Em nenhum momento Cristo cita no livro do Apocalipse nenhum outro livro da Escritura Sagrada. Interessante. Não cita. Existem passagens semelhantes a acontecimentos do Antigo Testamento. As passagens são semelhantes, mas Cristo não está citando nenhum livro do Antigo Testamento, ele não cita. Interessante isso. Bom, gente, chegamos ao final, você está no podcast Plena Unção. Estou aqui com meu amigo, pastor e professor Paulo Moraes, membro desse ministério, professor e diretor do nosso seminário, superintendente da Escola Bíblica Dominical, e voltaremos no próximo podcast para falar do capítulo 5 de Apocalipse, capítulo 6. Bom, vamos falar de Apocalipse aqui, vai ter uma temporada e vamos aproveitar esse período de férias para falar do Apocalipse, porque nós fizemos isso na pandemia. As nossas lives, né? Então agora nós estamos caprichando, dando um retoque melhor, a sonorização é melhor. E se você tiver alguma pergunta para fazer, que seja pergunta bíblica, né?
Pergunta bíblica, porque tem gente que quer especular. Especular não dá. Não resolve. Agradecemos, pastor Paulo, que Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Estaremos na próxima edição. E quero agradecer a Deus pela vida do Cauã, do Andrezinho, e até o próximo programa. Que Deus te abençoe. Paz.